Certo, então vamos começar a iniciar aqui nosso roteiro da primeira consulta. Então, aqui, como eu estava falando, o preenchimento da ficha de cadastramento da gestante. E aí, levando em conta que as unidades básicas de saúde, a gente já conta com o PEC, né? O prontuário eletrônico. Isso facilitou porque a gente já joga os dados ali diretamente no sistema. Mas em relação, isso sobre a consulta, tá? Mas em relação ainda sobre tem alguns impressos que a gente nós ainda não deixamos de usar. Porque ainda não tem esse vínculo com o sistema. Saí sem querer. O aplicativo deu erro aqui e fechou, gente. Reiniciar aqui. Enfim, como eu tava falando, por mais que a gente tenha hoje o PEC, o prontuário eletrônico, e a gente tem essa facilidade, né, de lançar algumas informações diretamente aqui no prontuário eletrônico, diretamente aqui, ó, nos serviços de saúde informatizados, alguns impressos e fichas ainda precisam fazer o preenchimento manual. E aí demanda tempo, né? Demanda bastante tempo. Então, é questão de adicionar diagnóstico, é uma consulta mesmo como se fosse outra, tá? A nível de PEC, mas tem uns aditivos, uns adicionais que são todos os impressos que a gente vai acabar utilizando. 2. O procedimento o preenchimento do cartão da gestante da ficha clínica de pré-natal, identificação e demais dados da anamnese e exame físico, o número de cartão do Cartão Nacional de Saúde e o hospital de referência para o parto, né? Como eu falei naquela primeiro momento, a gente vai ter que sempre referenciar a gestante para o local de nascimento. Então, dá um direcionamento, ó, em caso de você entrar em trabalho de parto, você vai se direcionar para tal hospital, né, para tal unidade. E aqui fala sobre o que é necessário, o que a gente vai precisar. Vamos precisar fazer o preenchimento do cartão da gestante logo de primeira consulta e dos documentos dela de identidade e cartão do SUS. Lembrando, pessoal, que essa gestante ela já veio com o diagnóstico confirmado de gestação. Então, se ela vier só com teste de farmácia, nós não podemos iniciar o pré-natal dela. Só depois que ela trouxer, de fato, o exame laboratorial, tá? O laudo do laboratório. 3. A verificação da situação vacinal e orientação sobre a sua atualização, se necessário. Então, a gente vai pedir também a carteirinha de vacinação dela. E a gente vai verificar a carteira de vacinação do adulto, tá? Se for ali se for uma menor de idade, a gente vai solicitar a carteira de vacinação de infância, da infância e adolescência, para vermos se constam ali as vacinas de hepatite, de DT, tá? Influenza. E se não tiver atualizado, nós iremos encaminhar para fazer essa atualização. Falaremos mais na frente sobre vacinas. Solicitação de exames de rotina, e aqui é um ponto importante porque são muitas vacinas ou muitos exames de rotina que nós vamos precisar. E nesse primeiro momento, logo na primeira consulta, vamos solicitar alguns exames, e aí com o tempo, à medida em que essa gestante ela vem retornando para as consultas
subsequentes, minha língua está um pouco travada hoje, nós vamos solicitar outros tipos de exames, tá? Ou então repetir os exames que a gente já solicitou, porque tem ali exames que vocês vão perceber, tem alguns exames que nós vamos solicitar quase que mensalmente para nossa gestante. Outra coisa também vai ser a realização de teste rápido, logo também de primeiro momento. Vamos realizar testagem rápida para hepatite, tanto B quanto hepatite C, quanto sífilis e HIV, tá? Esses 4 testes. Caso, na ausência de algum desses testes, o que eu posso fazer? Não deixe de fazer naquele momento ali o que eu tenho. Faço o que eu tenho, depois marco para ela vir um dia na próxima consulta, talvez, para fazer o que estiver faltando. O importante é que a gente faça ali, logo na primeira consulta, a testagem rápida. Orientações também sobre as consultas subsequentes, as visitas domiciliares e as atividades educativas. As consultas subsequentes, a gente vai marcar ali uma data. Então, como de voltar aqui alguns slides para vocês relembrarem, a quantidade de consultas que nós podemos fazer. O Ministério da Saúde aconselha no mínimo 6 consultas, mas isso no mínimo. Podem ter várias consultas, mais de 6, né? Então, até 28 semanas, uma consulta por mês. De 28 a 36 semanas, uma consulta a cada 15 dias, e aí esse intervalo vai diminuindo. Na semana de 36 a 40, 36 a 40 semanas, vai ser uma consulta a cada uma semana. Então, mediante esse roteiro prévio que a gente vai marcar as consultas subsequentes. E sempre, claro, a cada consulta que ela vier, nós vamos colocar, preencher, as informações no cartão da gestante, fazer toda a parte ali do IMC. Nós vamos chegar lá, vai dar tempo de falar sobre isso hoje. A história clínica, nós vamos identificar nome, tá? Número do cartão de SUS. Isso aqui vocês já conhecem, que é aquela parte do histórico do paciente. Idade, cor, naturalidade, procedência, endereço atual, a unidade de referência, se ela foi um paciente que teve uma referência, um encaminhamento. Os dados socioeconômicos aqui são todos esses, mas dependendo de qual impresso a gente está preenchendo, tá? Vão ter algumas informações adicionais. Então, grau de instrução, até que série ela estudou, se tem ensino médio completo, superior completo, incompleto. A profissão, ocupação, lembrando que para recebimento do benefício, vou colocar até anotar aqui também, para o recebimento aqui do benefício mensal, esse item, é importante a profissão, saber a profissão da gestante, a profissão também do esposo, do companheiro, da companheira, enfim, para que seja calculado ali mais ou menos o valor do benefício, tá? Não somos nós que calculamos, então a gente só vai preencher com as informações sobre renda, sobre trabalho, a profissão, se tem algum tipo de renda formal ou informal, e aí vem calculado o Estado que vai proporcionar esse benefício, e ele faz esse cálculo de quanto essa gestante vai receber. O Estado civil ou tipo de união, número e idade de dependentes, se tem outros filhos, tá? Deve-se avaliar a sobrecarga de trabalho doméstico, também devemos levar isso em consideração. A renda familiar, mais uma coisa que é importante, renda familiar total, é importante para a concessão do benefício.
pessoas da família com renda. Então, isso vai fazer parte, na verdade, né? Quantas pessoas da família, do âmbito familiar ali, tem trabalho e qual é a renda familiar geral. Condições de moradia, tipo de moradia, se é alugada, se é comprada, se é cedida, número de cômodos, condições de saneamento. Isso, gente, eu não estou inventando não, tá? Essas informações estão lá na ficha. Então, ela pergunta até as condições de saneamento mesmo, se tem água, se tem esgoto, né? Se tem coleta de lixo, como é o aspecto ali do... Eu já vi uma ficha até que pergunta de revestimento interno da casa. Tudo isso para saber como é a condição ali econômica daquela gestante para a concessão do benefício. E a distância da residência até uma unidade básica de saúde, no caso a unidade ali de referência dela, né? Qual é a distância, porque alguns municípios contam com esse serviço delivery, né? Serviço de buscar a gestante para fazer o pré-natal, para as consultas. Os antecedentes familiares. Dentro dos antecedentes, nós vamos investigar sobre hipertensão arterial, diabetes, malformações congênitas e anomalias genéticas. Todas essas informações aqui que eu vou falando para vocês tem no cartão da gestante, tá? Na caderneta da gestante. Malformações congênitas e anomalias genéticas, gemelaridade, ou seja, gravidez de gêmeos, câncer de mama e ou câncer de colo de útero, hanseníase, tuberculose e outros contatos domiciliares. E devemos anotar a doença e o grau de parentesco. Doença de Chagas e parceiro sexual portador de infecção pelo HIV, ou portador de HIV, né? Simplesmente. Tem também que anotar essas informações. Antecedentes gerais. Então, antecedentes de forma que abrange ali tanto a mãe, né, a gestante, quanto a família, hábitos também. Se a gestante ela tem histórico de hipertensão arterial, tá? Antecedentes pessoais gerais, se ela tem histórico de hipertensão arterial, diabetes, se ela é cardiopata ou se tem doença de Chagas. Por que doença de Chagas? Doença de Chagas afeta ali um dos órgãos que ela afeta é o coração, né? Então é uma parasitose, um dos órgãos afetados é o coração. Então tem uma sobrecarga de trabalho, o coração acaba tendo essa sobrecarga. Doenças renais crônicas, tá? Isso tudo aqui encaminha a gestante para uma condição ali de risco, de uma gravidez já de risco. Se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela é cardiopata, se ela é renal crônica. Então, isso aqui já vai, desde a primeira consulta, a gente já tem uma visão panorâmica de que se essa gestante ela vai se provavelmente encaminhar para uma gestação de risco. E quando eu falo isso, não é que ela pode correr o risco de... Não, é que só pelo fato dela ter hipertensão, diabetes, já é uma gestação, tá? Já vai ser tratado como um pré-natal de risco, certo? Anemias e deficiências nutricionais específicas, de nutrientes específicos, aliás, desvios nutricionais, baixo peso, desnutrição, sobrepeso, obesidade, epilepsia, lembrando a epilepsia, doença, patologia, convulsão é o sintoma. Doença da tireoide e outras endocrinopatias, tá? Então, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Eu acho que eu não tô no mesmo slide. Eu tava em slide diferente. Devo ter passado sem querer. Doença da tireoide e outras endocrinopatias. Então, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, alguma deficiência que ela tenha de iodo que vai interferir na formação hormonal, tá? Então, isso também
vai ser investigado. Viroses, histórico ali de rubéola, hepatites, hanseníase, tuberculose, malária, sífilis e outras doenças infecciosas também vão ser investigadas desde o primeiro momento ali, do primeiro contato. O que mais? Continuação. Se o paciente é portadora de HIV, tá? E isso aqui é importante porque se ela for portadora do vírus de HIV, ela tem que ser orientada a realizar o tratamento, né? Se ela já faz o tratamento, ela vai continuar. Se ela não faz o tratamento com os antirretrovirais, ela vai ser incentivada a iniciar para ter uma diminuição da carga viral e assim não ter a transmissão para o feto. Infecção do trato urinário pode resultar em aborto, então é importante também investigar em todas as consultas se a gestante ela está tendo sintomas, né? Ou sinais também de infecção urinária, de dor, de algum desconforto ali no momento da micção. Doenças neurológicas e psiquiátricas, por quê? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que uma pessoa, uma gestante... Não, o primeiro motivo é que a gestante, ela já tem uma alteração de humor, né? Por causa dos hormônios. Se for uma pessoa que já usa medicamentos para estabilizar o humor, para ansiedade, para, enfim, esquizofrenia, enfim, gente, qualquer que seja a patologia, esses medicamentos vão ter que ser analisados pelo psiquiatra se vai continuar ou se vai suspender, tá? Alguns medicamentos a gente já descarta, que não podem ser utilizados porque tem ali uma sensibilidade por causa do feto, então o feto vai acabar se prejudicando, né, por conta desses medicamentos. E outros não, em outros casos vai ser balanceado pelo psiquiatra. Se vale mais continuar com a medicação, tá? Se eu tenho riscos, eu vou citar um exemplo, depressão. Na depressão tenho riscos se a gestante não toma a medicação e tenho risco se ela tomar a medicação. Transtorno afetivo bipolar também, da mesma forma. Então, assim, nesses casos, só quem vai realmente saber se é indicado continuar com o tratamento é o psiquiatra, que já faz acompanhamento dela, tá? Então, se, por exemplo, a gente começa a fazer o acompanhamento dessa gestante e a gente descobre que ela usa ali um medicamento para depressão, fluoxetina, por exemplo, né? Então, vai ser analisado se essa gestante, ela tá melhor com a medicação ou, né? Se eventualmente tirando essa medicação, fazendo o desmame dessa medicação, não vai voltar, né? Ela ter ali uma ciclagem, uma recaída, e isso representar risco para ela e para a criança, né? Futuramente. Então, e lembrando também que por conta ali dos hormônios, muitas gestantes após o parto desenvolvem um quadro de depressão. Então, tem que ser analisado para a gente tentar prevenir esses danos. Só que, quando a gente pega uma gestante que a gente já sabe que faz esse tipo de tratamento, a gente encaminha logo de imediato para o psiquiatra, tá? Aí ele vai decidir se ele muda a medicação, se ele mantém, se ele diminui a dose, ou se ele faz, de fato, o desmame. Se a gestante ela passou por algum tipo de cirurgia, procedimento cirúrgico, o tipo do procedimento e a data, se ela realizou transfusões sanguíneas recentemente, tá? Importante, porque isso vai direcionar ali a nossa solicitação de exames também. Alergias,
Então, se essa gestante ela tem histórico de alergias medicamentosas, se ela nega a existência de alergias, né, ou se ela desconhece, ela não sabe. Doenças neoplásicas, se ela já teve algum tipo de neoplasia em alguma localização do corpo, de algum tipo de câncer. A vacinação, se o histórico dela, né, tá completinho, se não, falamos lá atrás. O uso de outros medicamentos, então, além desses medicamentos, por exemplo, aqui, psiquiátricos, ela usa medicamentos para pressão, né, para pressão alta, para, enfim, qualquer tipo de medicamento nós vamos anotar, fazer observações. O uso de drogas ilícitas, tabagismo e alcoolismo também deve ser investigado e deve ser anotado. E claro, vamos também verificar se ela continua fazendo uso ou se ela teve ali uma pausa, interrompeu o uso dessas substâncias a partir do momento que ela soube da gestação. E se ela não interrompeu, a gente vai relatar, né, que a gestante ainda continua fazendo uso de drogas ilícitas. Os antecedentes ginecológicos vão estar presentes também lá na ficha da gestante. Sobre o ciclo menstrual. Aliás, essa parte aqui de ciclo menstrual não vai estar lá no cartão da gestante, não. Quando chegar lá nas informações, aí eu relembro aqui pra vocês. Mas é bom a gente conhecer isso aqui, tá? É bom não, é necessário. A gente saber os ciclos menstruais, duração, intervalo, regularidade e idade da menarca. Uso de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos prévios, tá? Então, ela utilizava quais? Utilizava DIU, utilizava pílula, utilizava mini pílula, enfim. Histórico de infertilidade e esterilidade. E se foi feito o tratamento, né? Então, se ela está gestante, é porque ela conseguiu. Então, se foi feito o tratamento ou não, simplesmente ela conseguiu, simplesmente não, né? Ela conseguiu engravidar sem precisar de tratamento. Vamos também anotar. Doenças sexualmente transmissíveis, inclusive doença inflamatória, mesmo que ela não seja uma doença sexualmente transmissível, tá? Uma infecção sexualmente transmissível, mas nós vamos também nos atentar aqui para a DIP, para doença inflamatória pélvica. Por quê? Porque a DIP ela pode ser causada, na verdade, ela tem grande parte, uma grande contribuição ali de infecção sexualmente transmissível. Tratamento realizado, se sim, inclusive pelo parceiro, né? Se teve a tratamento ali do parceiro também. Se ela realizou cirurgias ginecológicas, cirurgias na região ali do períneo, cirurgias de reconstrução, cirurgias plásticas na região do períneo, vulva, enfim. A idade que foi realizada, o motivo. Malformações uterinas, se tem histórico de malformação, se ela já foi diagnosticada com algum tipo de alteração anatômica no útero, porque isso aqui já direciona ali para um cuidado mais especial, tá? De risco. Mamas, se teve histórico de patologias e tratamento realizado. Aqui pode ter sido, podemos associar isso ao câncer de mama, podemos associar histórico de dermatite, fissura, mesmo ela ainda não estando gestante, tá? Mesmo antes da gestação, isso aqui pode acontecer. Nas mamas também podemos avaliar o tipo de mamilo. Isso aqui ainda estamos na história clínica, mas a gente vai chegar no exame físico. E aqui a gente vai analisar como que é o mamilo, né? Se é um mamilo mais exposto, se ele é retraído, tá? Se ele é plano. A última colpocitologia oncótica realizada, e esse exame tem de vários nomes, mas colpocitologia, mas também é chamado de PCCU, que é o preventivo do câncer de colo de útero, Papa Nicolau, tá? Então,
São vários nomes, mas que designam ali basicamente o mesmo exame. Aqui com o intuito para ver se tem essa possibilidade do câncer de colo de útero, tá? Muita coisa. Sexualidade. O início da atividade sexual, idade da primeira relação, dispareunia, se ela tem histórico de dor durante a relação sexual, prática sexual na gestação atual ou em gestações anteriores. Então, se ela continua realizando atividade sexual durante a gestação atual e se isso aconteceu também em outras. Número de parceiros da gestante e número de parceiros da gestante e de seu parceiro em época recente ou pregressa. Então, isso aqui é assim, é muito hoje em dia é muito particular. Por quê? Vamos supor, o Ministério da Saúde, ele fala sobre, lá na saúde da mulher, né? Quando a gente estuda ali o programa Saúde da Mulher, que a gente analisa as necessidades da mulher em todos os ciclos reprodutivos, aliás, em todos os ciclos de vida, incluindo o reprodutivo, a gente vê que desde a adolescente que está na menarca, na primeira menstruação, desde a mulher que já está em uma fase mais reprodutiva, já pensa em engravidar, há pessoas homoafetivas que engravidaram de formas não convencionais, certo? Mulheres que já estão numa faixa etária um pouco mais avançada, que engravidaram. E mulheres que já estão numa fase ali, que já saíram da faixa ali reprodutiva e estão entrando ali na menopausa e tudo mais, no climatério. Então, assim, essa questão só que queria fazer um parênteses, questão do parceiro, tá? A gente tem que ter um cuidado para como abordar essa gestante, porque às vezes ela não vai ter o parceiro, às vezes foi uma gestação por meio de inseminação, né? Pode acontecer, é uma inseminação artificial, então a gente tem. E outra coisa, em alguns casos essa gestante ela engravidou sem uma programação, né? Sem querer, falar assim. E aí o parceiro não quis assumir e tudo mais. E às vezes a gente perguntar algumas coisas sobre o parceiro acaba ali chateando, magoando ela. Então a gente, em vez de começar logo a perguntar como que é a relação, pergunta sobre o apoio familiar, como que é o apoio familiar dela, né? Com quem que ela convive, com quem que ela mora. Aí ela vai começando a falar, pode ser que ela cite ali o parceiro. Aí, se citar o parceiro, a gente vai entrar nesse assunto. Se não citar, a gente pode perguntar, né? O pai da criança. Ou quem é o parceiro dela de vida, né? Por exemplo. Uso de preservativos masculinos e ou femininos. E questionar sobre a utilização, se é uma utilização habitual ou se ela nunca usava ou se ela usava mais esporadicamente, tá? Então aqui eu tô mostrando pra vocês a forma bem completinha, mas a gente pode dar uma enxugada às vezes, né, nisso aqui. Na maioria das vezes a gente realmente dá. Agora sim, os antecedentes obstétricos. Agora, essa parte a gente vai precisar preencher até mesmo ali no cartão no cartão da gestante. Número de gestações, e aqui é bem interessante a gente atentar aqui. Devemos incluir abortos, então gestação inclui aborto, gravidez ectópica, mole dasforme, isso tudo é gestação. Porque às vezes a gente vai fazer pergunta, se é a tua primeira gestação? Ela fala sim. Aí a gente fala, então não teve aborto, né? Não, tive 2 abortos. Então, se teve 2 abortos e ela tá gestante novamente, então essa é a terceira gestação, não a primeira.
Então, isso confunde um pouco a cabeça ali da gestante, porque ela não entende que o aborto é considerado também uma gestação. E uma gravidez ectópica, uma mole datiforme também é considerado uma gestação, mas é. Então, quantidade de gestações, por mais que essas gestações não tenham ali como desfecho um nascimento, tá? Um parto. Aí sim a gente vai vir para o número de partos, incluindo tanto partos hospitalares quanto partos domiciliares, partos espontâneos, partos naturais, partos com fórceps, sem fórceps, cesárea, enfim, qualquer tipo de parto é parto. Então, número de partos. Depois a gente vai especificar, tá? Quantos desses partos foram vaginais, quantos foram cesarianos, tá? Número de abortamentos, aí aqui a gente vai delimitar também somente a quantidade de abortos. Então, se ela está na terceira gestação e tiveram 2 abortos antes da gestação atual, tá? Então, número de abortos, 2. Número de gestação, 3. Então, número de aborto, e nós vamos investigar também se foi um aborto espontâneo, se foi provocado, né? Se sabe a causa desse aborto. Se foi causado por IST, por infecção sexualmente transmissível. Se foi causado por infecção ali no trato... infecção no trato vesical, tá? Bexiga, alguma cistite, pielonefrite e tudo mais. Se houve complicações, relato de insuficiência istmo-cervical, o que é isso? Insuficiência istmo-cervical é uma condição que nós vamos discutir mais na frente, em outro momento, outra aula, em que a gestante, ela não consegue o colo do útero dela, né? Ele acaba abrindo, né? Vou usar essa palavra, acaba abrindo por conta da incompetência e eu tô usando essa palavra não dizendo que o útero é incompetente, mas da impossibilidade do útero continuar com suas paredes ali colabadas, fechadas. O istmo, então, acaba abrindo o istmo cervical, abre o colo do útero e resulta em aborto. E aí, nesses casos, existe ali um procedimento cirúrgico chamado cerclagem, que o médico faz no paciente, meio que costura o colo do útero para que não haja ali extravasamento de placenta, né? Não haja deslocamento de placenta ou de bolsa amniótica. E história de curetagem pós-abortamento. Então, se ela relata pra gente que ela fez, né, teve ali aborto, e aí a gente vai perguntar se foi feito a curetagem após o aborto. Outra coisa também legal não, mas interessante da gente investigar, é o motivo desse aborto, né? Porque, por exemplo, em relação aqui a aborto, se foi causado um aborto, eu quero achar a palavra, mas não encontro. Se a causa da gestação foi uma violência sexual, isso resultou em aborto, tá? Isso a gente sabe que no Brasil é possível, né? A lei defende, aliás, nesses casos o aborto. Em casos de anencefalia também, ou anomalias ali importantes para o desenvolvimento da criança, então a gente deve investigar, tá? Claro que com calma, com cautela, porque ali pode ser um ponto delicado para ela tá falando sobre isso, tá? Mas aí se ela relatar que foi devido a uma situação de violência sexual e que esse aborto foi provocado, né? Foi realizado um aborto consciente. E como, né? Em que condições? Foi no hospital? Foi com medicamentos? Teve ali a curetagem? Então, a gente vai analisar isso aqui também. Número de filhos vivos. Aí aqui é o seguinte: número de gestações,
3. Ela teve 2 abortos, né? Então, ela tá na gestação atual, ó. Ela tá na gestação atual, ela teve 2 abortos, então, com a gestação atual, são 3. 3 gestações. E aí, a gente vai fazer aqui a matemática. Se ela teve 3 gestações, 2 abortos, quantos filhos vivos? Nenhum, né? Se ela tá na 3ª gestação, teve uma cesariana e um aborto, quantos filhos vivos? 1. É básico, mas vale reforçar, porque às vezes a gente não pensa direito e acaba errando isso aqui no preenchimento da ficha. Idade da primeira gestação, intervalo entre gestação em meses, porque é importante manter um intervalo ali de 1 ano, de 1 a 2 anos, dependendo da situação em que a gestante ela se expôs, tá? Se foi uma mola idadiforme, se foi uma cesariana, então tem alguns riscos. Isoimunização RH, a gente vai falar, acredito que hoje ainda sobre essa isoimunização. Eu não vou gastar tempo falando sobre isso agora, tá? Mas lá na frente a gente fala. Mas vamos investigar desde a primeira consulta. Número de recém-nascidos pré-termo. Então, o que a gente considera ali pré-termo? Antes da 37ª semana de gestação. Antes da 37ª semana de gestação, vamos supor que ela tá na 5ª gestação, teve 2 abortos, então já dá 3, e 2 partos, uma cesariana e um parto normal. O parto normal foi ali 40 semanas, 41 semanas, então tá termo. 40, 41 tá dentro do prazo. Se fosse ali depois de 42 semanas, né, igual ou superior a 42 semanas, seria um pós-termo ou acima de 42 semanas pós-datismo. E se fosse aqui esse outro parto antes, né, da 37ª semana, a gente consideraria pré-termo. Então, colocaríamos ali na ficha, também preencheríamos a informação de nascimento pré-termo. Ainda sobre os antecedentes obstétricos, vamos analisar dos partos já ocorridos, dos nascimentos já ocorridos, número de recém-nascidos de baixo peso. O que seria o baixo peso? Menores que 2 quilos, menos que 2.500 quilos, tá? Então, abaixo disso, recém-nascidos de baixo peso. Ou o contrário também, recém-nascido a mais ali com mais de 4 mil quilos. Com mais de 4 quilos. Então, a gente vai anotar, né? O ideal é que esteja aí dentro dessa média, 2.500, maior que 2.500, menor que 4 quilos. O número de recém-nascidos prematuros ou pequenos para a idade gestacional, nós vamos ver quando que esse RN ele vai ser considerado ali pequeno para a idade gestacional. Tem a ver com a estatura, tem a ver com a altura uterina da mãe, tá? Com peso. Mortes neonatais precoce, ou seja, nasceu vivo, tá? Continuou vivo, permaneceu vivo até ali 7 dias de vida. Então, depois do 7º dia de vida, morreu por algum motivo. Então, a gente vai anotar, se isso aconteceu com essa gestante, o número de mortes neonatais e o motivo dos óbitos. As mortes neonatais, essas são as precoces, tá? Até 7 dias de vida. A morte neonatal tardia é a morte tardia é entre ali 7 e 28 dias de vida. Então, já seria o quê? Quase que o RN sobreviveu por quase um mês. Antes de completar um mês de vida, ele, infelizmente, evoluiu para óbito, tá? Quantos e o motivo. E os natimortos também,
a quantidade e o motivo desse natimorto. Então, o natimorto aqui seria a morte fetal intraútero. Então, ele nasceu morto, tá? A diferença entre a morte neonatal é que na morte neonatal ele nasceu, ele teve ali declaração de nascido vivo. E no natimorto não foi gerada para ele declaração de nascido vivo, porque ele já nasceu morto, tá? Ele morreu no útero, no intraútero. E aí vamos também analisar a idade gestacional em que ocorreu o natimorto. A gente considera o quê? Que a prematuridade, prematuro, antes de 37 semanas. Depois de 37 semanas já não seria prematuridade, já seria, se ele morresse, tá? Seria natimorto. O que mais? Recém-nascidos com icterícia que realizaram transfusão, foi preciso realizar transfusão, RNs que nasceram com hipoglicemia, o exame de sangue, icterícia, transfusão, hipoglicemia, não sei porque que eu coloquei isso aqui, ex-sanguínea transfusões. Ah, tá. Não, aqui é um RN que ele precisou fazer por algum tempo ainda continuar com as transfusões sanguíneas, mas depois que parou, tá? Nesse caso aqui. Ele fez a transfusão ali nos primeiros dias de vida. Aqui ele nasceu com hipoglicemia ou continuou com hipoglicemia. E aqui ele continua ainda fazendo a utilização de transfusões sanguíneas, mas depois ele teve uma interrupção, né? Não teve mais necessidade. Intercorrência ou complicações em gestações anteriores, e deve especificar qual, por exemplo, pré-eclâmpsia, né? Eclâmpsia. Complicações no puerpério, quais? Hemorragia, depressão pós-parto, infecção do sítio operatório. Então, exemplos. Histórias de aleitamento anteriores, duração e motivo do desmame. Na gestação atual, isso aqui a gente vai utilizar demais. Na gestação atual, a data do primeiro dia, mês e ano da última menstruação, que é a ADUM. Então, a data do primeiro dia, mês e ano da última menstruação. Peso prévio e altura, ou seja, antes da gestação, quanto ela pesava e a altura. Sinais e sintomas da gestação em curso, então a queixa, né? O que de queixa ela vai apresentar ali no momento daquela consulta, né? Ou semanas antes, ou desde quando ela descobriu a gestação. Hábitos alimentares, como que é a rotina de alimentação dela. Nesse momento a gente pode fazer um encaminhamento para nutricionista. Medicamentos utilizados na gestação. Internação durante a gestação atual. Tá? Isso pode envolver ali condições já prévias, como vou citar o exemplo da gestante lá da patologia psiquiátrica, né? Então, os medicamentos que ela está utilizando ainda durante a gestação, a gente vai anotar aqui. E internações por algum motivo durante a gestação atual, ou por uma infecção na bexiga, infecção urinária, nos rins, algum outro motivo, uma anemia, um sangramento, qualquer tipo de alteração que leve a uma internação. Hábitos ainda como fumo, quantidade de cigarros por dia que ela utiliza, álcool ou drogas ilícitas. A ocupação habitual, esforço físico intenso, exposição a agentes químicos físicos potencialmente nocivos, estresse, tá? Então, no emprego dela, né, no trabalho dela, ou até mesmo em casa, se ela tem essa exposição a agente físico, químico,
ao estresse. Então, nós vamos sempre relatar essas informações aqui também. Aceitação ou não da gravidez pela mulher. Então, é aquela gestante que ela não aceita a gravidez, ela tá indo praticamente, às vezes, porque a família obriga ela a fazer o pré-natal, ou o parceiro, então ela não quis engravidar, ela não quer continuar gestante, ela queria, se fosse da vontade dela, interromper a gestação. Então, a gente também tem que conversar sobre isso. Identificar gestantes com fraca rede de suporte social, isso aqui é importante, porque uma gestante que ela não tem ali uma rede de apoio, tá, familiar ou social, ela vai acabar tendo uma sobrecarga muito grande. Então, é um momento que a gente pode estar fazendo uma mediação com um psicólogo, com um assistente social, tá? Para auxiliar para que ela passe por esse momento da gestação da melhor forma possível. E aí a gente vai fazer também o cálculo da idade gestacional e da data provável para o parto. Aí vamos aqui para a parte legal. Deixa eu beber uma água. Gente, a Laice me falou, acho que foi ela. Ela me comunicou que vocês viram na disciplina de saúde da mulher, né, de ginecologia, sobre pré-natal. Só que assim, vem analisando a ementa da disciplina de saúde da mulher, não está previsto trabalhar pré-natal. Então, assim, mesmo que vocês já tenham visto lá, vocês vão ver aqui também, certo? Todas essas condições e a nossa assistência dentro do pré-natal, porque ela, na ementa da UEMA, ela está prevista para ser trabalhado pré-natal, está previsto para ser trabalhado em obstetrícia e não em saúde da mulher. Então, pode até ser que esteja repetitivo algumas informações, mas não tem para onde fugir, a gente tem que trabalhar. Oi. Ah, foi, né? Pois é. Sim, sim. É, porque aí eu também não sei, esse teu visto por alto, eu não sei até o que vocês viram, né? E aí eu fico, tipo assim, eu tô falando sobre pré-natal aqui, mas eu não sei se vocês já viram, se não viram, então, na dúvida, eu vou minuciar mesmo, né? Falar sobre tudo, pra não perder nada, nenhuma parte. Certo. Gente, seguinte, uma das e eu fico alegre, mas fico chateada, porque a gente aprende a fazer isso aqui, tá? Que é a regra de Nigel. Só que aí lá no momento ali da consulta, contato com a gestante, não sei o quê, às vezes é tão corrido, e falta tempo. E a gente olha pra gestante, ela já esperou cerca ali de 2 horas para o atendimento. A gente já tá com fome, tá chegando perto do almoço, já quer ir embora. Ela, pior ainda, por estar grávida, já tá longe de casa, ficou ali aguardando, então ela tá com uma carinha meio feia. E a gente acaba pulando isso aqui, fazendo essa regra e utilizando um atalho, a forma mais rápida, tá? Então, só para deixar claro, eu vou ensinar para vocês como a gente faz a regra, tá? O cálculo da idade gestacional e a regra de Nigel, mas fiquem sabendo que existem aplicativos que fazem isso muito rapidamente pra gente. E assim, eu gosto de ensinar, tá? A fazer o cálculo, porque em algum momento vai que vocês vão precisar fazer um cálculo da idade gestacional e da data provável de parto. Não tem um aplicativo e aí não vai fazer porque não sabe o cálculo, não sabe a regra. Então, eu gosto de ensinar, gosto que vocês aprendam a fazer, mas já
digo que no cotidiano a gente utiliza aplicativo mesmo de celular, tá? Se vocês quiserem depois da aula até procurar aplicativos sobre, é só jogar lá data provável do parto, então idade gestacional, que vocês vão encontrar uma diversidade de aplicativos que fazem isso aqui pela gente. Mas então vamos lá. Aqui nós vamos utilizar a data da última menstruação, que é a DUM, tá? DUM, data da última menstruação. Então, para que uma gestante ela fale ali pra gente que a data da última menstruação dela ela lembra que foi janeiro, a outra diz que foi em abril, enfim. Aí nós temos duas situações, vai depender do mês. Nós temos a primeira situação, em que essa gestante, ela teve, né, a última menstruação que ela se recorda, que ela memorizou ali, foi entre os meses de janeiro a março. E na outra situação, ela teve essa última menstruação entre abril e dezembro. Então, nós temos esses dois casos, tá? E são regras diferentes. De janeiro a março, a gente vai utilizar uma regra. De abril a dezembro, a gente vai utilizar outra regra. Quais são essas regras? Se a gestante relatar que a DUM dela foi entre janeiro a março, então a gente vai adicionar mais 7 ao dia da última menstruação e mais 9 ao mês. Então, se foi no dia 1, é 1 mais 7, né? No dia 1º, então é 1 mais 7. Se for no mês 1 de janeiro, então vai ser 1 mais 9. Mas aí eu vou mostrar para vocês ali no próximo slide. A segunda situação, se essa gestante falar que a menstruação dela foi novembro. Então, novembro tá entre abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá na segunda situação. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar 7 ao dia, menos 3 ao mês e mais 1 ao ano. Aí complicou. Vamos ver aqui um exemplo. Esse exemplo aqui, desse ano, os anos que estão aqui no exemplo é de 2016, 2015, mas a gente pode fazer alguns exemplos atuais. Certo. Então, aqui, essa primeira regra para meses de janeiro a março. De janeiro a março, a gente vai utilizar mais 7, mais 9, tá? Vou colocar aqui. Credo, ficou horrível. Mais 7, mais 9. Então, se a DUM dela, é o exemplo que tá mostrando aqui, a DUM que ela refere é 15/2/2016, então uma mulher que ela teve a data da última menstruação, dia 15 de fevereiro de 2016, a gente vai acrescentar mais 7 aqui embaixo do 15, mais 9 embaixo do 2 e abaixo do ano, nada, 0, tá? Então, fica dessa forma. Fica assim, ó. 15 mais 7, 2 mais 9. E 16, nada. 15 mais 7, 22. 2 mais 9, 11. Então, a data provável do parto dessa gestante aqui, tá? Que a última menstruação que ela relata foi 15/2, ela provavelmente vai parir dia 22 de novembro do mesmo ano, 2016. Só que se a gente fosse falar de 2022, a última menstruação dela foi 2022, foi dia 15/2/2022. Não ia mudar nada, só o ano, né, na verdade. Ia continuar aí no dia 22/11 de 2022. Gente, com isso, nós chegamos a uma conclusão, que se ela engravida entre janeiro, fevereiro e março, ela vai dar à luz no mesmo ano. Se ela engravidou depois de março, né, abril,
de abril a dezembro, ela vai dar à luz no ano seguinte, certo? Então, uma mulher que engravida em abril, ela vai dar à luz em janeiro. Ou não? Não somar? Aliás, vamos aplicar na segunda forma. Vamos só ver esse exemplo aqui. Esse segundo exemplo. 27/2/2016. Vou substituir aqui por 2022, tá? Substituir aqui por 2000. Aqui vai estar 2022. Então, 27 é o dia, 27 mais 7, 34. Aí aqui vai dar um negocinho diferente que a gente vai resolver. 34, mas eu sei que um mês não tem, nenhum mês tem 34 dias. Mês de fevereiro, fevereiro mais 9, 11, ok. Então, a data provável do parto dela aqui seria 34 de novembro de 2022. Mas a gente sabe que novembro tem quantos dias? 30, né? Novembro tem 30 dias, só tá dizendo aqui embaixo. Novembro tem 30 dias. Então, a gente vai pegar 30 menos, aliás, 34 menos 30, vai sobrar o quê? Aqui tá errado. Novembro tem 30 dias, gente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Tem 30. Aqui não vai sobrar 3 dias, vão sobrar 4 dias. Aqui tá errado, vou consertar. Aqui vamos sobrar 4 dias. Então, os 4 dias que estão sobrando, a gente vai jogar para o próximo mês. Então, ela vai dar à luz no dia, ó, aqui já no exemplo, aqui no resultado tá certo. Mas esses 3 dias aqui tá errado. Mas aqui embaixo, ó, se atentem para essa parte aqui de baixo. Aqui embaixo tá certo, ó. A DPP 4/12 de 2016, a gente substitui para 2022. Então, a somatória de 27 dias mais 34, de 27 mais 7 dá 34. Então, 34 menos 30, que é a quantidade de dias que novembro tem, sobram 4 dias. A gente vai jogar para o próximo mês. Então, fica 4 de dezembro, seria janeiro, seria novembro, fica dezembro. 4 de dezembro de 2022. Agora, vamos olhar aqui a outra fórmula. Nessa fórmula aqui, a gente vai considerar os meses de abril e dezembro. A dezembro. Abril a dezembro. Quando nós falamos aqui abril a dezembro, nós vamos utilizar essa regra aqui, que é um pouquinho diferente da outra. Ao dia, nós vamos adicionar 7, ao mês, menos 3 e ao ano, mais 1. Então, o que que muda? Aqui lá na outra é mais 9, aqui a gente vai substituir por menos 3. E essa aqui lá não acrescentamos e nem subtraímos nada, aqui a gente vai adicionar 1. Então, a data aqui da última menstruação foi 12 de julho de 2015, vamos substituir aqui por 2022. Não, para não confundir a cabeça de vocês, fica 2015 mesmo. 12/7/2015, então 12 mais 7, 19. 7 menos 3, 4. 2015 mais 1, 2016. Então, aqui, o que mudou? O ano, o mês, tá? E o ano mudou. Então, fica dia 19, data provável do parto, 19 de abril de 2016. Se a gente fosse fazer aqui um 2022, o que mudaria? Ia permanecer 19 do mês também 4
tá? Só que do 4, e a data provável do parto dela seria, no lugar de 2016, no lugar de 2022, seria 2023, tá? Então, 19 de abril de 2023. Então, pra gente entender que quando a gestante passa ali, quando ocorre a gestação depois de março, né? A partir de abril, então ela já vai dar à luz no próximo ano. Então, aqui mais embaixo fala o seguinte, em relação a esse exemplo de cima. Esse exemplo aqui de cima, nós temos ali a data da ADUM, 25/7/2015. Então, a gente vai somar 25 mais 7, 32. 7 menos 3, 4. Então, fica dia 32 de abril de 2016. Só aqui, deixa eu conferir aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril. Abril tem 30 dias. Então, 32 menos 30, ó, aqui tá certo já. 32. Nesse aqui já tá certo. 32 menos 30. 30 por quê? Porque em abril eu só tenho 30 dias. Então, tá sobrando o quê? 2 dias. Então, esses 2 dias que estão sobrando, eles vão para o próximo mês. Então, a data do parto dessa gestante fica 2/5 de 2016, tá? 2/5 de 2016. Isso acontece quando o mês ele tem 28 dias, ou quando ele tem 30, ou quando ele tem 31, não importa. Passou da quantidade de dias que o mês tem, a gente vai ter que jogar lá pro próximo mês. Deixa eu mostrar logo um negócio aqui pra vocês. Como é que eu sei que o mês tem 30 ou 31 dias? Existe um esquema que a gente utiliza, que é contando ali na mão. Ó, você observe aqui, que aqui fala cada articulação, ponto de articulação do dedo da mão, tá? Do encaixe ali das falanges, que aonde tem esse encaixezinho são os meses que tem 31. Aonde tem ali a depressão são os meses que tem 30 dias. Então, começando aqui pela... Deixa eu apontar. Começando aqui por esse aqui, ó. Janeiro, 31 dias. Fevereiro, 28 ou 29. Março, 31 dias. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Agosto, 31 também. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Então, todos os meses que caem nas articulações têm 31 dias. E os que caem entre as articulações, ou tem 28 ou 29 no caso de fevereiro, o restante tem 30 dias. Então, é uma forma rápida da gente saber quantos dias aquele mês ali tem, tá? Macetes, né, que a gente aprende durante a graduação. Então, a idade gestacional. Como é que a gente já calculou a idade, a data provável do parto? Agora, a gente vai calcular a idade gestacional, ou seja, com quantas semanas aquela gestante se encontra. Aqui também, a idade gestacional, ela vai ser calculada a partir da DUM, da data da última menstruação. Gente, basicamente, ela consiste no cálculo da quantidade de dias em que essa gestante esteve grávida ou está grávida. Desde do primeiro dia da ADUM até hoje, no momento em que eu estou fazendo o cálculo, a quantidade de dias a gente vai transformar em semanas. E isso vai ser ali as semanas gestacionais. Só para vocês terem como referência aqui, no primeiro mês, eu tenho de 1 a 4 semanas. Então, uma gestante que está no primeiro mês de gestação, ela tem ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 semanas de gestação. Então, sendo assim, né, de 4, mais ou menos ali de 4 em 4, tem meses que tem ali um pouquinho mais de 4 semanas.
Essa gestante que tem, por exemplo, aqui 15 semanas, a gente vai olhar 15 semanas, está entre 13 a 16 semanas, ela está no 4º mês de gestação, certo? E ali até o 9º mês a gente tem 40 semanas, mas nós sabemos que pode ter ali uma margem ali de erro, tá? De 7 dias, para mais ou para menos. Então, pode nascer ali com 39 semanas, pode nascer com 40, pode nascer com 41, pode nascer até com 42 semanas. Aqui, o cálculo da idade gestacional, ele já não tem uma fórmula. Ele é mais um cálculo instintivo, intuitivo, tá? Por quê? A gente vai precisar da DUM, então aqui em vermelho vocês estão vendo um exemplo de DUM, 15/12/2015 é a data da última menstruação. Vamos substituir isso aqui por 2021, tá? É uma gestante do ano passado. Deixa eu ver aqui, dezembro. Ela estaria dando à luz provavelmente esse mês. Mas enfim, eu vou dar esse exemplo aqui, mas aí eu vou usar outro exemplo, o exemplo mais recente para vocês. Essa gestante de 15/12/2015, se nós estivéssemos calculando ali a idade gestacional na data de 22/4/2016, tá? É a data em que ela foi fazer a consulta, por exemplo. Nós vamos calcular quantos dias ela esteve gestante de 15/12/2015 até 22/4/2016. Nós vamos ver quantos dias, quantos meses, quantidade de dias que cada mês tem, e vamos depois somar tudo e dividir por 7. Vai dar o resultado em semanas, tá? Então, ou seja, aqui fala o seguinte: então a gente vai pegar a DUM, a gente vai escrever ali a data da DUM, escrever a data de hoje, a gente vai contar quantos meses nós tivemos nesse intervalo aí. Gente, por exemplo, vamos lá, eu tenho aqui 15 de dezembro, né? Eu vou anotar aqui pra vocês, mas eu vou mandar uma print dessa tela. Vou mandar um print dessa tela pra vocês visualizarem o que eu tô falando, porque não vai dar pra eu escrever na tela do celular, por onde eu tô aqui transmitindo a tela pra vocês. Mas se vocês tiverem caneta e papel, aí vocês podem ir anotando, podem anotar pra vocês ver se vocês vão entender. Se a data da última menstruação é 15, eu vou fazer com esse exemplo aqui, depois a gente faz com o exemplo atual. 15/12/2015. A data da consulta hoje, né? Nesse exemplo lá, 22/4/2016. Então, a gente vai precisar saber quantos dias nós tivemos entre essas duas datas, pra gente somar tudo e depois a gente dividir por 7. Então, vamos lá. Qual foi o mês da DUM? Dezembro. O mês da DUM é dezembro. Então, eu vou anotar aqui. Dezembro. Janeiro, ela esteve grávida? Sim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Não, maio já não conta, né? Porque a data da consulta aqui é em abril. Então, vai até abril. Eu vou fazer o seguinte.
eu não consigo, né, projetar a tela para trás, a câmera para trás. Gente, já sei como é que eu vou fazer. Segurem rapidinho que eu vou fazer a anotação aqui, vou tirar uma foto e vou projetar a foto para vocês. Voltei. Vou adicionar aqui uma foto no slide para mostrar o que eu fiz.
Pronto. Tá, vamos lá. Ó, nesse exemplo aqui, nós temos ali a gestante, que a data da última menstruação dela foi dia 15/12/2015, e a data em que ela foi fazer essa consulta para saber a data do parto, né? E a idade gestacional em que ela tava foi 22/4/2016. Aí, o que eu fiz aqui? Nós vamos pegar os meses entre dezembro a abril, e coloquei aqui do lado, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. No lado, eu vou colocar a quantidade de dias que cada mês tem. Dezembro tem 31 dias, janeiro tem 31, fevereiro tem 28 ou 29, março 30, abril 22. Na verdade, abril vai ter o quê? 31 dias. Porém, nesse caso aqui, a gente não vai considerar os 31 dias, não vamos considerar os 31 dias do mês, porque essa mulher, ela não esteve grávida, gestante ainda, o mês de abril completo, porque a data da consulta foi dia 22. Então, dia 22 é que a gente vai utilizar como base aqui para o mês de abril. Se ela tivesse ido fazer a consulta dia 10, aqui a gente ia colocar dia 10. Se ela tivesse ido fazer a consulta dia 1º, aqui seria 1. Se ela tivesse feito a consulta dia 28, aqui seria 28, tá? O que vai mudar aqui também? O primeiro mês, dezembro. Dezembro tem 31, mas a data da última menstruação dela foi do dia 15. A gente vai pegar 31, subtrair com 15, vai sobrar 16 dias. Então, aqui fechou, já tem como somar tudo. Eu pego agora, somo 16 mais 31 mais 28 mais 29 mais 16 mais 31 mais 28 mais 30 mais 22 dá 127. 127 é o total em dias que essa mulher esteve gestante até no momento da consulta. Então, nós vamos dividir por 7. 127 dividido por 7 dá 18,14 alguma coisa. O que isso aqui representa? Representa aqui 18,1 é o resultado em semanas. 18,1 semanas. 18 são as semanas e 1 o dia. Então, ela está com a idade gestacional de 18 semanas e 1 dia, tá? Isso aqui também tem aplicativo que faz esse cálculo. Mas, né, como eu falei pra vocês, é bom a gente aprender, e eu vou passar uma atividade também pra vocês, pra gente treinar a fazer esses cálculozinhos aqui com essas datas de DPP e idade gestacional. Ok, dando continuidade do exame físico. O exame físico, gente, também é uma parte que tem muita coisa para ser trabalhada, muita coisa mesmo, tá? Não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje, até porque fica bem cansativo para vocês e para mim. Mas a gente vai até aqui, acho que até IMC, por aí. O exame físico geral. A gente vai fazer a inspeção da pele e da mucosa, sinais vitais, tá? Aferição de pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Vamos fazer palpação da tireoide, porque se ela tiver com um quadro ali de hipotireoidismo, de hipertireoidismo, vai ter alteração, pode ter nódulos também. Vamos fazer a palpação nessa região. Na região cervical, na região supraclavicular, tá? E também na região axilar. Gente, vocês me ouviram até que horas? Porque eu não reparei que o aplicativo aqui tinha fechado.
aplicativo fechou e eu não percebi. Deixa eu voltar lá. Ó, o exame físico, né? Como eu tava falando. O exame físico aqui a gente vai fazer a inspeção das mamas. Desculpa, mama não, da pele, da mucosa, aferição de sinais vitais, palpação de tireoide, a palpação cervical, né, o toque. Não são todas as vezes que vão ser realizados. Vai se realizar o toque em alguns casos específicos. Na região, a palpação supraclavicular, em busca ali de nódulos, axila, tá? A ausculta cardiopulmonar, exame de abdômen, exame de membros inferiores, determinação do peso, altura, o cálculo do IMC, a avaliação do estado nutricional e do ganho de peso gestacional, medida da pressão arterial e, que já foi falado na frente, ali na frente não, sinais vitais não tá. E pesquisa de edemas ali nos membros tanto inferiores quanto superiores, face, região sacral e tronco. O exame físico, aqui no caso da gestante, a gente vai direcionar aqui para a palpação obstétrica, tá? A gente vai ver cada um deles, a palpação obstétrica, medida e avaliação da altura uterina, a ausculta dos batimentos cardiofetais, registro de movimentos fetais, teste de estímulo sonoro simplificado, o TESS, exame clínico das mamas, exame ginecológico e aí para inspeção tanto externa quanto especular, né, utilizando o espéculo, e caso ela tenha assim, a necessidade de fazer uma coleta de citopatológico ou então a colpocitopatologia vai ser indicado realizar, né? Desde que não tenha nenhuma contraindicação e desde médica e desde também que ela não faça esse exame já há um bom tempo e seja necessário. Aqui, essa tabelinha, eu coloquei, vocês podem olhar depois com calma, só tá falando sobre os valores ali da avaliação da pressão arterial em gestantes. Então, ali, desde níveis mais normais e o que a gente qual vai ser a nossa conduta, por exemplo, vou pegar aqui a gestante, ela tá com uma PA acima de 140/90, nesse caso aqui. Ó, valores de PA acima de 140/90 e abaixo de 160/110, sem sintomas e sem ganho de peso ponderal maior do que 500 gramas por semana. Então, vamos realizar essas ações aqui. Como, por exemplo, né, considerar a gestante ali como uma situação de doença hipertensiva, tá? A gente pode fazer o recálculo da idade gestacional para ver se essa idade gestacional a gente não calculou de forma errada, porque se a gente tiver calculado errado e a gente vê que o ganho de peso está superior, está inferior ao que a gente poderia estar esperando para aquele momento da gestação, né? Ou pode ser realmente uma patologia, ou pode ser que a gente tenha feito o cálculo errado. Então, é interessante a gente rever, se atentar em realizar mais uma vez o cálculo. Solicitação de ultrassonografia, se possível, tá? A gestante deve fazer o exame ali de proteinúria para ver se tem achado de proteína, de eliminação de proteína na urina. Então, assim, para isso aqui visando que é o controle da pré-eclâmpsia. Então, para a gestante, para a gente manter esse panorama e evitar, né, uma crise hipertensiva, a gente pode chegar ali a ter um controle mais rígido da pressão arterial dela e relacionar também com outros exames. O índice de massa corporal, muitas vezes desprezado, confesso, mas muito importante, tá? A medida do peso e altura da gestante. Gente, aqui, esse quadrinho que vocês estão vendo aqui
esse gráfico, ele é um gráfico que está lá presente na carteira de gestante, na carteira da gestante. Nesse gráfico, vocês vão observar que tem ali BP, A, S, O. BP significa baixo peso. A significa adequado. S, sobrepeso. O, obesidade. Isso em relação à mãe, tá? Gestante, não ao feto. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos analisar o peso e a altura. Vamos fazer o cálculo ali de IMC, mas não vou ensinar para vocês esse cálculo, porque é meio que a nutricionista pode fazer, pode passar pra gente, né, como é que tá o IMC dela. Ou também o NUPEC, ele já calcula também o IMC. Ou a gente pode também contar com aplicativos que fazem esse cálculo aqui, a gente só joga lá os dados. Então, aqui a gente vai pegar, por exemplo, a gestante, naquela semana ali que ela foi se consultar, ela foi para consulta pré-natal, o IMC dela tava em 24.2, vamos supor. Então, com 24.2 é o IMC. Vamos procurar qual é a semana de gestação. Então, aqui embaixo, ó, aqui embaixo são as semanas. Aqui na lateral é o IMC. Tanto aqui quanto aqui são os mesmos valores. Então, eu vou pegar assim, ó. Vamos supor que com 12 semanas ela tava com o IMC de 24.2. Então, eu vou procurar aqui, ó, 24.2, é mais ou menos aqui. E cruzar o dado com a semana, tá? Então, vai dar mais ou menos aqui, ó, onde vocês estão vendo a bolinha vermelha. Aí, eu vou ver. Esse valor do IMC dela tá em O, tá na faixa ali S, A ou BP, tá? A. Ou seja, tá um IMC adequado. Agora, se ela tivesse com 12 semanas e com um IMC de 37, olha só onde estaria. Então, IMC de 37, com 12 semanas, ela estaria num quadro ali de obesidade. Se tivesse abaixo dessa marca aqui, ó, 19 de IMC, ela estaria com baixo peso. Isso nós vamos fazer todos os meses. Então, 12 semanas, vou e faço um X ali, onde tem o IMC. Lá em 24 semanas, eu vou e faço um X lá onde tá o IMC. Então, como aqui vocês observam que ela é crescente, é uma linha crescente, tá? Os valores também vão dar crescentes. Na primeira semana ela tava aqui, depois na segunda consulta ela já vai estar aqui mais ou menos. Nas outras consultas aqui, tá? E a gente tem o quê? Que manter essa gestante nessa faixa aqui de adequado. Se ela tiver de sobrepeso, de obesidade ou de baixo peso, nós vamos encaminhar para a nutricionista. E aí a nutricionista, em alguns casos, ela pode ver a necessidade de um endócrino, tá? Essa tabela aqui também não vou como é que fala? Não vou focar muito nela aqui, porque ela é uma tabela mais de referência. Aqui tu tá fazendo uma referência ao peso, ao IMC ideal. Na lateral, aqui na parte esquerda, a gente vê as semanas gestacional. Então, tem 6 semanas, 15, 22 semanas. E ali a gente vê qual é o IMC considerado de baixo peso, um IMC adequado, sobrepeso e obesidade para cada idade gestacional. Aqui é a continuação da tabela. Essa aqui é a continuação da tabela, tá? Aqui seria a tabela de ganho de peso recomendado para essa gestante. Essa aqui é interessante, é legal. Então, por exemplo, se a gestante ela tá de baixo peso, ou seja, menor que 18,5 quilos por metro quadrado, a recomendação de ganho de peso em quilograma semanal médio no segundo e terceiro trimestre. Então, a recomendação de peso semanal dela é de aproximadamente meio quilo. Ela tem que ganhar meio quilo a cada semana. Entenderam?
E aqui fala sobre a gestação no total. Se você está com baixo peso, se você está de baixo peso, a recomendação de quilos que você precise durante a gestação é de entre 12,5 a 18 quilos no total. Se, por exemplo, olha aqui, é uma gestante de sobrepeso, então a recomendação de ganho de peso semanal é de 0,3, ou seja, 300 gramas. 300 gramas por semana. Se ela está de sobrepeso e está ganhando mais que 300 gramas por semana, isso ali ela vai entrar para a obesidade. E se ela já é obesa e estiver ganhando mais que isso aqui, vai acentuar mais a obesidade e vai tornar essa gestação uma gestação de risco, tá? Então, aqui é o seguinte, quanto menos peso você tem durante a gestação, mais tu tem uma liberdade para ganhar. Se tu já tem obesidade, tu vai ganhar ali só, né, dentro ali do padrão da média, 5 a 9 quilos. Esse é esperado, mas tem gente que já é obesa e ganha 20 quilos durante a gestação. Então, temos que ter cuidado com isso. Sempre fazendo ali o acompanhamento com a nutricionista também. Aqui só tá mostrando, mais uma vez, ali a baixo peso, adequado sobrepeso e obesidade. E nessa outra aqui, também vai ficar para vocês darem uma aprofundada nela em casa. Isso aqui, gente, é as diversas situações que a gente pode ter. Por exemplo, essa gestante aqui, ó. Deixa eu ver, só conferir se vocês estão aí ainda. Ó, nessa primeira situação, essa gestante aqui, ela começou com baixo peso e foi regulando, tá? Foi adequando, até que chegou ali no final da gestação, ela tava com peso ideal. Essa segunda aqui, não, ela já foi do início ao final da gestação com peso adequado. Essa outra já foi do início ao final da gestação de sobrepeso e essa aqui já foi no início da gestação em obesidade e no finalzinho da gestação ela desceu um pouquinho para sobrepeso. A palpação ou manobra de Leopold. Vocês conhecem? Já ouviram falar sobre essa manobra? Geralmente, nós chamamos de manobra de Leopold, mas a manobra mesmo, né, a palpação, ela é dividida em 4 etapas. Mas a manobra de Leopold é somente uma. A gente acaba chamando manobra de Leopold. O objetivo dessa manobra é identificar ali o local, o posicionamento, a apresentação e o crescimento fetal. A gente pode, através dela, diagnosticar os desvios de normalidade a partir da relação entre a altura uterina e a idade gestacional. E também podemos identificar situações ali da apresentação fetal, como eu acabei de comentar. Então, no momento do parto, no momento ali até mesmo da consulta, a gente pode fazer a palpação para saber como é que tá a apresentação, qual a posição ele tá, o feto tá apresentando, se tá cefálico, se tá podálico, se tá transversal, certo? Aqui eu vou explicar para vocês com a imagem. Vou pular aqui e vou explicar com a imagem. Ó, então ela é dividida aqui em 4 tempos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. No primeiro tempo, vocês estão observando que essa pessoa que está fazendo a manobra, ela tá com as 2 mãos ali com as mãos em formato de C, tá? Fazendo uma palpação bem no fundo uterino, no fundo do útero. Nós vamos palpar a barriga até a gente encontrar o fundo uterino. Então, aquela imagem ali, no primeiro tempo,
ela encontrou, aqui ó, ela encontrou o fundo uterino. Então, quando ela encontra o fundo uterino, a gente vai começar a delimitar as bordas. A gente vem aqui para o segundo tempo. No segundo tempo, nós vamos delimitar as bordas do útero, tá? Então, a gente vai, ó, pegando, descendo, palpando nas laterais pra gente ir delimitando ali as bordas do útero. Quando a gente faz isso, a gente vai palpando de um lado e do outro, de um lado e do outro, nós vamos sentir em algumas regiões onde eu tenho um espaço mais vazio, aqui, quando a gente aperta, faz a palpação, aqui tem uma região mais macia, né, digamos assim, a gente consegue aprofundar mais aqui. Em outros locais a gente percebe que tem ali uma região mais dura, mais concreta. Com isso, a gente chega à conclusão de que aquela região onde está mais durinho, né, é a região do dorso. E aonde tem ali um espaço mais vazio, é provavelmente a região onde estão os braços e pernas. Isso a gente conclui, com isso a gente conclui o segundo tempo. A gente vai fazendo aqui até lá embaixo. Aqui no terceiro tempo, nós vamos voltar com a mão aqui em movimento de C, só que a gente vai fazer uma palpação, uma pinça, né, uma prega, nessa região aqui do períneo, para tentar localizar o polo cefálico, para tentar encontrar aqui, ó, a cabeça do feto, certo? Então, eu faço uma palpação, eu posso fazer um movimento aqui de um lado para o outro, para tentar achar o polo cefálico. E depois, em seguida, no quarto tempo, tá? No quarto tempo, nós vamos... gente, um detalhe. Esse primeiro tempo, segundo e terceiro tempo, nós vamos fazer essa manobra diferente para a gestante deitada. E nós vamos estar fazendo face, né? Minha face voltada para dela. Nessa aqui, a gente já vira e eu fico meio que de costas para a gestante. Nessa, já fico de costas para a gestante e eu faço um movimento puxando, um movimento de alavanca, puxando a minha mão em direção ao umbigo e soltando. Então, eu puxo e solto. Faço isso aqui, dou um puxãozinho e solto. Com isso, a gente vai perceber realmente o encaixe ali do feto nessa região. A gente vai... Quando nós fazemos esse movimento, a gente consegue perceber o deslocamento do feto, tá? Então, isso aqui é a manobra que é chamada manobra de Leopold. Nós vamos poder fazer isso em todas as consultas pré-natais e também na nossa assistência pré-parto. Ali, o feto, ele pode estar numa apresentação, ó, longitudinal, que seria o quê? Um plano longitudinal, pode estar com a cabeça para baixo, pode estar com a cabeça para cima, não importa, ele tá longitudinal nesse sentido aqui, tá? Ele tá vertical, utilizando outra palavra. Aqui ele pode estar horizontal, ou seja, transverso. Então, quando eu faço a palpação, eu percebo, eu consigo localizar o fundo do útero aqui. Vou fazendo a delimitação, eu sinto que não tá seguindo aquele mesmo padrão. De um lado tá molinho e do outro tá mais rígido, né? Então, eu posso ter ali já uma ideia de que o feto possa estar transversal. Então, quando eu for fazer lá, quando eu voltar e fazer o terceiro tempo, eu já não vou sentir aqui o polo cefálico, tá? Aqui eu vou poder até sentir também o deslocamento, mas aqui eu não sinto o polo cefálico porque o feto, ele tá transversal, ele tá nessa posição aqui. E o tipo de apresentação, essa aqui é a situação. A situação pode ser longitudinal ou pode ser transversa. Situação. Em relação à apresentação, é aqui ou cefálica ou pélvica, tá? A apresentação, como ele se apresenta, vocês vão imaginar assim, como que essa criança, se ela nascesse agora, qual é a primeira parte dela que a gente conseguiria visualizar? É a apresentação, tá? É como ela tá se apresentando.
Se ela tá cefálica, ela tá com a cabeça encaixada ali na região do períneo, na sínfise púbica. E se ela tá pélvica, ela tá sentada na região do sacro, na região sacral. Se ela tá cefálica, tá com a cabeça. Se ela tá pélvica, ela tá sentada ou ali apresentando perninhas ou então bumbum. Em alguns casos, ela pode ter ali algumas, como eu digo, distorções, tá? Que a gente vai falar em outra aula. Altura uterina. Gente, muito simples aqui. Altura uterina, eu vou utilizar uma fita métrica e eu vou medir a altura, tá? Em quantos centímetros, localizando o fundo do útero. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o fundo uterino. Ó, aqui é o fundo uterino. Então, eu consigo fazer a medida da sínfise púbica até o fundo uterino. Então, eu pego a fita métrica, coloco aqui, ó, no início da sínfise púbica, bem no osso mesmo da pubis, e vou levando essa fita, esticando essa fita até o fundo uterino. E isso vai me dar centímetros. Esse centímetro vai ser a altura uterina. Pra gente calcular a altura uterina, né? Por exemplo, aqui, da sínfise púbica até ali o fundo uterino. A gente vai utilizar essa imagem aqui como referência para uma gestante que ela apresenta 12 semanas, no que a gente consiga ainda verificar. Com 12 semanas, a altura uterina dela tá ali, ó, bem próxima ainda à sínfise púbica, tá bem aqui no iniciozinho, não tem como a gente medir, aferir ainda, tá? Com 16 semanas, ó, a altura uterina ela já sobe um pouquinho. 16 semanas. Com 20 semanas, a gente já consegue ter uma percepção melhor. Com 20 semanas aqui, a gente já consegue ter uma percepção, ó, melhor, tá? Sobre, tanto na palpação, então a gente vai palpar até achar o fundo uterino. Achei o fundo uterino aqui. Bem aqui, ó, tá o fundo uterino. Então, eu vou pegar a fita métrica, eu vou medir daqui até o fundo, tá? Com 20 semanas, ele vai estar mais ou menos aqui. E aqui é só uma crescente. Com 24 semanas, em relação ao umbigo. 20 semanas ele vai estar um pouquinho abaixo do umbigo, 24 semanas, 22 semanas vai estar mais ou menos na linha do umbigo, 24 vai estar aqui acima do umbigo, 28 vai estar mais um pouquinho acima e assim por diante. Sendo que o máximo aqui, tá? Que ele vai crescer, esse fundo uterino ele vai se esticar 36 semanas. Porque chegou em 36 semanas, ele tá aqui no topo, tá lá no diafragma já. O que vai acontecer? Depois de 36 semanas, vai começar a rebaixar. Então, por isso que vocês observem que na imagem aqui, ó, 40 semanas tá abaixo de 36. Porque ele cresceu, esticou e depois ele vai baixando, tá? Até 40 semanas. 40 semanas tá em média por aqui. E aí depois, o que acontece? Vai baixando cada vez mais, né? Vai intensificando a contração, isso quando já tá em preparação ali pro parto. Aí vai baixando e durante as contrações, esse útero vai evoluindo e expelindo o feto. Legal. Eu fiz ali a aferição da altura uterina, mas aí o que eu faço agora com esse valor? No próprio cartão da gestante, nós temos também um valor aqui, um gráfico, né? A gente vai construir da altura uterina. Aqui embaixo nós temos as semanas, idade gestacional. Aqui em cima nós temos a altura uterina, tá? Em centímetros. Então, o que vai acontecer? A gestante me procurou para consulta com 21 semanas. Então, com 21 semanas, eu vi que a altura uterina dela em centímetros deu 17. Então, vamos ver lá como é que tá. Então, deu 17 centímetros de altura uterina.
21 semanas, 17 centímetros. Então, está, deixa eu ver, tá na média, tá boa, tá por aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou lá e marco o X. 17 semanas, uma bolinha, né? 17 semanas. Aqui. Nossa, marquei aqui, ficou horrível. Pronto. 21. Não vai no lugar certo, mas aí só pra mostrar pra vocês mais ou menos. Vou e faço ali um X, quer dizer que com 20, aqui tá mais ou menos 22 semanas, ela tava com mais ou menos 18 centímetros. Tá ok. Cada consulta nova com essa gestante, eu vou marcar. Então, ela me procura ali de novo, novamente, com 27 semanas. 27 semanas, o adequado é que ela esteja ali entre 26, né? Entre 20 a 26 centímetros. Então, se ela estiver dentro dessa faixa, tá tranquilo. Então, resultado. O meu gráfico, ele vai ficar assim, né? Também, crescente. Eu vou ter várias marcações e vai ser crescente. Outra coisa que vocês vão analisar aqui comigo é que tem aqui duas linhas. Eu tenho essas duas linhas aqui. Essas duas linhas, elas vão representar a minha expectativa de altura uterina. Ela tem que estar dentro dessas duas linhas aqui, tá? Ela tem que estar dentro dessas duas linhas. Se ela estiver abaixo, se ela estiver acima, quer dizer que a altura uterina ou tá pequena ou tá alta demais. O que que significa? Se tiver acima, pode ser que o feto seja muito grande. Pode ser que ela seja obesa, né? Pode ser de gordura. Pode ser que ela tenha muito líquido amniótico, ela pode ser diabética. Se tiver abaixo disso, pode ser um crescimento intrauterino restrito, o feto tá com baixo peso, tá? Ou baixo líquido, ela tá perdendo líquido e não sabe, não reparou. Então, a gente vai analisar. Isso aqui é outra coisa que eu quero que vocês peguem depois o material para dar uma analisada em casa, com calma. Porque nessa tabela aqui, ela mostra ali as situações que podem ocorrer. Se tá dentro da faixa, se tá acima, se tá abaixo, tá? E a conduta, por exemplo, se tá acima, que seria nessa segunda situação aqui, tá? Tá acima ali da curva esperada. A gente vai testar a possibilidade de erro da idade gestacional. Ela pode estar com uma idade gestacional superior ao que a gente calculou. Nós vamos solicitar exames de imagem. Solicitar também um médico, né? Ela vai ter acompanhamento com o médico. O médico vai avaliar a possibilidade de líquido amniótico anormal, macrosomia, que é o feto com um tamanho maior para a idade gestacional, ou até mesmo uma gestação gemelar, né? Onde são dois fetos. E aqui, quando a curva ela está abaixo do esperado, nós também vamos nos atentar à possibilidade de um cálculo errado da idade gestacional, ou seja, a gente previu que ela está com uma idade gestacional de 25 semanas, quando na realidade ela está com uma idade gestacional de 20 semanas. Podem acontecer esses erros, mas, embora raros, porque a idade gestacional vai ser calculada também pela ultrassonografia, né? Então, a ultrassonografia dá errado e tu ainda tiver feito o cálculo errado, é uma possibilidade muito rara de acontecer. Enfim, outras circunstâncias aqui de que pode haver mudanças repentinas ou constantes nesse traçado, e aí a gente vai ter algumas condutas para seguir. A ausculta do batimento cardiofetal. Deixa eu ver se a gente vai encerrar por aqui.
nós vamos encerrar por batimento cardiofetal, tá? Aí na próxima aula a gente conclui. O batimento cardiofetal, gente, ela é a frequência cardíaca do feto. A gente vai calcular a frequência cardíaca e também, primeiro, na verdade, vamos fazer duas coisas. Nós vamos verificar se tem batimentos, se a gente consegue ouvir, né, ao escutar batimentos, e se esses batimentos eles estão numa frequência boa. Então, o objetivo é isso, analisar o ritmo, analisar a presença do batimento e analisar também a frequência desse batimento. Esse exame físico, ele deve ser realizado a partir ali de 12 semanas, tá? Se a gente estiver utilizando o sonar a partir de 12 semanas, se a gente estiver utilizando o estetoscópio de Pinar, que raramente vai ser utilizado, a partir de 20 semanas nós vamos conseguir auscultar. Mas o normal é mesmo que a gente utilize o sonar a partir de 12 semanas. Já conseguimos ouvir, tá? Aqui também eu vou pular o passo a passo e vou explicar para vocês como é realizado. Nesse exame aqui, nessa imagem, nós temos aqui o sonar Doppler. Ele mostra que, como fala, esse aqui tem nem todos têm isso, tá? Esse aqui ele conta com um displayzinho que ele vai mostrar pra gente ali, já vai calcular a frequência cardíaca. Alguns têm isso, outros não. Os mais avançados, né, os mais carinhos, já tem esse display que calcula. O que tá na mão dela direita vai ser o sonar. Então, vocês observem que ela tá ali com um gelzinho na barriga. E esse gelzinho ele é utilizado para tanto capturar, né, captar com mais facilidade o som e também evitar ali diminuir o atrito, porque a gente vai começar a arrastar esse sonar e aí vai diminuir esse atrito. Então, a gente vai posicionar na região onde a gente espera que esteja o dorso. Como é que a gente vai saber onde está o dorso? Fazendo a palpação. Então, eu fiz a palpação, eu vi onde é que está o dorso, a gente vai localizar mais ou menos ali o sonar naquela região. Põe o gel e vou, então, começar a arrastar ali pela barriga, fazendo um movimentinho, às vezes dando uma apertadinha para ir localizando, tá? E aí vai aparecer a frequência cardíaca e a gente vai conseguir ouvir também o som. Lembrando que a frequência cardíaca do feto, ela é maior do que a frequência cardíaca de crianças, né, e humanos, adultos. Então, vai ser uma frequência bem rapidinha, ser 120, 140, até 160 batimentos. Aqui, essa tabela fala o seguinte, nos achados. Se a gente tá fazendo a palpação e a gente vê que não tem batimento, tá? Ali tá BSF não audíveis com estetoscópio de Pinar, quando a idade gestacional foi igual ou maior a 24 semanas. Então, alerta, ou a gente cometeu mais uma vez um erro no cálculo da idade gestacional, ou até o menos provável, né? E o que a gente não espera que tenha acontecido é o óbito fetal. E a gente vai ter que analisar também se tem movimentação fetal. E já se a gente observa ali bradicardia ou taquicardia, ou seja, se os batimentos estão abaixo de 120, 130 ou estão acima de 160, então a gente considera bradicardia ou taquicardia. Sinal de alerta, afaste a febre e ou recomende o uso de medicamentos pela mãe, tá? Se tiver com febre, nós vamos fazer, porque a febre ela pode aumentar essa frequência cardíaca. Deve-se suspeitar de sofrimento fetal quando já passou ali da data de nascimento, já entra no pós-datismo, e aí o feto entra em sofrimento fetal por conta da perda de líquido amniótico, por conta até mesmo da aspiração de mecônio. Aí a gente vai suspeitar, né, nesses casos.
O médico da unidade de saúde deve avaliar a gestante e o feto. Na persistência do sinal, encaminha a gestante para o serviço de maior complexidade ou para o pronto atendimento obstétrico. Resumindo, nós vamos encaminhar ela para ali um centro de referência ou maternidade, tá? Onde ela vai fazer uma ultrassonografia para ver a quantidade de líquido, para ver se a idade gestacional bate, se tá tudo certinho, se ainda tem movimentação fetal, tá? E aí a movimentação fetal é muito importante aqui pra gente também, como uma forma de analisar a vitalidade do feto. Gente, eu vou parar por aqui. Tá? Vai ficar aqui a partir de movimento fetal para a próxima aula. Pré-natal é muita coisa.